Bom, agora vamos falar sobre enzimas. Antes de a gente falar sobre velocidade de reação, que é algo que, né, a gente fica preocupado aí que pega, gráfico e tudo mais, a gente vai precisar entender como que se dá a reação enzimática, tá bom? Então, as enzimas elas são catalisadores biológicos, né? Os catalisadores lá da química são aquelas moléculas que estão presentes no meio reacional, aceleram a reação, mas não são consumidas durante a reação, né? Então, no caso das enzimas, elas fazem isso dentro dos organismos, né? Como por exemplo do nosso. E elas são, na sua maior parte, proteínas. Então, são moléculas grandes que vão agir com alta especificidade para algum substrato. Então, daquela molécula globular enorme que é a proteína, ela vai ter um trechinho que os aminoácidos, os resíduos de aminoácidos daquela proteína, vão ter uma certa configuração, distribuição tridimensional de alta afinidade com o substrato. O substrato é a molécula que vai ser, né, convertida em outra. Então, a gente tem aqui o desenho de uma enzima e, e aqui, mais especificamente, o sítio ativo, né? Esse sítio ativo ele vai se ligar ao substrato temporariamente, formar um complexo enzima-substrato, e aí depois vai liberar produtos, né, um ou mais produtos, e a enzima vai voltar como ela era, tá? Aqui se vocês estão vendo que na verdade pode ter um estado de transição complexo, como é que chama na verdade? Enzima substrato e depois o complexo enzima produto. Então, novamente, o substrato vai se ligar na enzima, formar o complexo enzima substrato. Esse substrato já vai ser modificado quimicamente, vai formar o complexo enzima produto e eles vão se separar e vai ser liberada, regenerada, né, a enzima e liberado o produto, tá? Então, isso aqui é o básico da reação enzimática. É comum ser discutido quais são as teorias que, que regem, né, como as enzimas funcionam. A primeira teoria que foi muito aceita durante bastante tempo é a teoria da chave fechadura. Talvez a gente tenha visto isso aí na época de colégio. E essa teoria fala que o sítio ativo da enzima funciona como uma fechadura perfeita, onde só o substrato, né, seria a chave, consegue se encaixar ali. Essa, essa discussão, essa teoria ela é um pouco discutível, porque depois ela começou a ser debatida, porque assim, se essa ligação é tão perfeita aqui, né, e forma esse complexo em cima do substrato tão perfeito encaixadinho, qual que seria o estímulo, né, ou quanta energia seria necessária para ele sair para essa fase aqui, né? Então, se esse encaixe aqui fosse tão perfeito assim, como que a gente ia conseguir depois separar enzima e produto? Então, houve uma nova teoria, e essa aqui é do encaixe induzido, modelo do encaixe induzido, pode ser, né, perguntado em prova, onde a gente tem o sítio ativo, você vê que ele é um pouco diferente, né, do substrato. Ele é, o substrato ele não encaixa perfeitamente, ele vai encaixar numa parte do sítio ativo. Esses encaixes são as mesmas interações, né, que o André, o seu professor, já falou, que mantém as proteínas enoveladas, ligações de hidrogênio, interações hidrofóbicas, interações iônicas, são ligações fracas, né? Na sua maior parte, mas o conjunto, o número delas, dá estabilidade a uma proteína, a uma enzima. Aqui é parecido. Essas ligações vão ocorrer entre a enzima e o substrato. Isso vai aproximar as moléculas, vai fazer com que outros resíduos de aminoácidos estejam próximos de outras partes da molécula do substrato, né? E isso vai causar uma mudança na estrutura da enzima. Olha como é que ela está ovalada, né? Então, o substrato foi modificado aqui e a enzima também está modificada aqui, né? Ela está diferente desse retângulo que ela era aqui. Então, assim, nessa teoria do encaixe induzido, o início do encaixe do substrato causa alterações na conformação da enzima que induzem o encaixe mais adequado, né? E nesse encaixe, né, induzido,
o substrato já não está também com a sua configuração original. E já está numa configuração que vai ser mais fácil liberar produto. Então já está com uma carinha aqui, ó, de produto, uma bolinha e um quadrado, que são os produtos aqui dessa reação, né? Uma bolinha e um quadrado aqui, está gerado, né? Mas então essas são as diferenças dessas duas teorias que é algo que costuma ser, né, debatido, ensinado e perguntado em prova, tá? Bom, só mais um ponto sobre as enzimas. A gente tem, elas funcionam num pH ótimo, né? Então, como a gente viu fatores que desnaturam proteínas, também tem fatores que desnaturam enzimas, ou mesmo que não desnature a enzima, já inativa ela, tira ela do pH ótimo. Então aqui a gente tem dois exemplos, né? A pepsina, aqui é a velocidade de reação, né? Então quanto mais alto, maior a atividade daquela enzima. E a pepsina, que é uma enzima que atua no nosso estômago, vocês veem que ela está com a atividade mais alta aqui no, no pH próximo de 2, né? Enquanto a G6P, a glicose 6-fosfatase, que atua principalmente no nosso fígado, onde o pH é próximo de 7,5, 7,2, ela está aqui no pH um pouco abaixo de 8, né, a atividade máxima. Claro, vai ter um range aqui, né, que ela funciona bem ainda, assim como a pepsina também funciona bem ainda num pH um pouco mais alto, mas essa atividade vai diminuindo conforme você sai do pH ótimo dessas enzimas. Então é algo importante a gente ter em mente aí para o decorrer da disciplina, né? É muito. A evolução fez isso, né? Com que a gente tivesse uma enzima no estômago que funciona muito bem para um pH tão ácido, enquanto a maior parte das enzimas, na verdade, funciona num pH mais fisiológico, que a gente encontra no sangue, nas nossas células, nos tecidos, tá? E aí depois vamos falar então das reações da cinética e enzimática, como que se dá o estudo da velocidade da reação de uma enzima.